Pronto. Então, boa tarde a todas e a todos que estão aqui conosco, prestigiando esse encontro, né, que tem uma parceria muito bacana e muito rica do nosso encontro com a Didi e o Nisa, que se fortaleceu mais a partir do ano passado. Então, pensando, né, nessa data importante para refletir sobre o sujeito, sobre a pessoa com síndrome de Down, escolhemos hoje o dia 23 para poder refletir, pensar, construir inferências a respeito do sujeito, né, que vive com a experiência da deficiência intelectual. Então, o nosso encontro é Síndrome de Down e o desenvolvimento de habilidades que possam favorecer o processo de alfabetização. É uma parceria entre a Universidade Santo Amaro e a DIDI, que é a Associação para o Desenvolvimento Integral do Down. Fundada em 1989, a DIDI é uma associação sem fins lucrativos, criada por um grupo de pais de pessoas com síndrome de Down. Tem por razão social desenvolver projetos capazes de promover e integrar socialmente pessoas com deficiência intelectual, preferencialmente a síndrome de Down. Mais adiante, a professora Alda irá compartilhar ações desenvolvidas na associação. A parceria entre a Unisa e a DIDI busca ampliar o diálogo e promover experiências formativas entre as várias áreas do conhecimento, que compõem o espaço da universidade e o percurso técnico que ampara as ações socioeducativas e também de preparação para o trabalho no contexto da inclusão da pessoa com deficiência intelectual. Então, para a nossa conversa, estaremos aqui na mediação eu, professora Aline Perse, pedagoga, psicopedagoga e coordenadora do curso de especialização em psicopedagogia da Unisa. A professora Alda Lúcia, arte educadora, pedagoga, psicopedagoga e diretora educacional da DIDI. E também o professor Cristiano Pedroso, psicólogo, pedagogo, com pesquisa de mestrado e doutorado em neurociência do comportamento e cultura, e atua, além de ser docente, como assessor técnico da DIDI. Então, é uma alegria ter aqui os nossos convidados, a professora Alda e o Cris, que vai compor hoje a nossa conversa. Professora Alda, eu já vou passar, então, a palavra para que você possa fazer esse nosso contexto, né, para a gente pensar o sujeito com deficiência intelectual, as ações educativas e a interface com o mercado de trabalho. Certo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu queria, antes de partirmos para o tema, só colocar um pouquinho qual é o papel da DIDI, o que a DIDI faz, né? A DIDI é uma instituição sem fins lucrativos, que está fazendo mais de 31 anos, ela já caminha para os 32, e ela é mantenedora de uma escola de ensino fundamental, que foi reconhecida em 2012, tá? Como uma organização melhor do nosso currículo educacional escolar, que nós começamos a praticar sem essa formalização. A escola é reconhecida como ensino regular, com atendimento educacional especializado. Nós incluímos na grade curricular o atendimento em grupo nas áreas de fonoaudiologia e psicologia. E, além do programa escolar, a DIDI oferece um outro programa que é para aqueles que não, de alguma forma, não conseguem ser inseridos nesse contexto escolar mais, né? Ele se chama Programa de Desenvolvimento Pessoal e Social. Também com foco na aprendizagem, na preparação para o trabalho e na empregabilidade. E o nosso grande objetivo é preparar esses alunos para que um dia eles possam estar plenamente inseridos em todo o contexto social,
inclusive o trabalho, e que tenham, que recebam um salário, que possam também ser, ainda que parcialmente, donos das suas vidas, né? Que eles tenham esse apoio financeiro também, por conta deles. Essa parceria com a Unisa, eu considero que tem dois grandes pontos importantes. A possibilidade de, num futuro próximo, né, levarmos esse programa de alfabetização, de ensino, para outras pessoas, outras comunidades de pessoas com síndrome de Down, atendendo tanto um futuro aluno como a família e os profissionais que atuarão na área. O outro ponto é a possibilidade de troca profissional, que já estamos fazendo, né? E é muito boa, porque todos nós temos a aprender e a oferecer em relação ao conhecimento. E essa troca só pode enriquecer ainda mais o trabalho de todos. E, bom, eu agradeço, né, essa parceria, toda essa predisposição de todos vocês. E eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre a síndrome de Down. É uma pincelada rápida, mas é importante que a gente retome que a síndrome de Down é uma alteração genética e ela ocorre de forma acidental na formação do feto, já nas primeiras divisões celulares. Então, ela incide na formação desse feto, ela não acontece depois. Essa alteração ocorre no par de cromossomos 21, que recebe uma carga genética adicional, no caso, e passa a ter um cromossomo a mais nesse par, então podemos considerar que exista um trio de cromossomos e não mais um par, e por essa razão a síndrome de Down também é chamada de trissomia do cromossomo 21. E é comemorado no dia 21 de março, associando, relacionando, né, essa questão pelo cromossomo 21, então 21 do mês 3, em função da trissomia. Então, essa data acabou sendo marcada, né, e é um dia que a gente comemora a potencialidade da pessoa com síndrome de Down. Então, é um dia de muita festa. Estudos indicam que a idade da mulher, geralmente, né, acima de 40 anos, favorece a gestação de bebês com síndrome de Down, mas essa alteração pode acontecer também em gestantes mais novas. A síndrome de Down leva esse nome em homenagem ao médico britânico John Landon Down, que atuava com crianças com deficiência intelectual e descreveu pela primeira vez as características de algumas dessas crianças, que se mostravam diferenciadas. Mais tarde, o médico francês Jérôme Lejeune descobriu que as crianças descritas pelo Dr. Landon Down tinham uma síndrome genética. Então, teve finalmente a descoberta da síndrome de Down, da trissomia do cromossomo 21. É importante lembrar que a síndrome de Down pode vir acompanhada de outro diagnóstico, como autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, transtorno opositor desafiador, que é o TOD, e outros. Então, nem sempre ela vem sozinha. Tá? A síndrome de Down, em relação à educação escolar, o que é importante saber? Junto com a síndrome de Down, como consequência da síndrome de Down, a pessoa tem deficiência intelectual, que pode ser leve, moderada, severa, mas isso não importa. Mas ela vem com a síndrome de Down, traz junto a deficiência intelectual. Então, na educação, na escola, é importante que os professores, os profissionais saibam que essa criança ou esse jovem, né, não importando a idade em que ele seja inserido num processo educacional, ele vai apresentar um baixo rendimento, uma lentidão na aprendizagem e talvez ele não consiga assimilar todo o conteúdo previsto para o ensino comum, que é o conteúdo indicado na Base Nacional
Comum Curricular, a BNCC. É claro que, apesar de todos os esforços, nem sempre, até em função do ritmo de aprendizagem, nem sempre essa pessoa vai conseguir assimilar tudo. Mas o importante é que vai aprender alguma coisa na medida de suas possibilidades e ela tem toda a possibilidade de caminhar sempre para frente. A alteração na qualidade da comunicação também é um outro fator, é um outro aspecto que vem junto com a síndrome de Down. Ele não é determinante, não dizemos, não podemos dizer que isso vai acontecer sempre, porque nós temos pessoas que articulam muito bem a fala, que têm uma organização de raciocínio, tá? Mantém diálogo, mas nem sempre é dessa forma. Então, algumas pessoas têm uma dificuldade, uma alteração na qualidade de comunicação, a dificuldade de fala. Pode apresentar também outro tipo de dificuldade, como dificuldade motora, devido à hipotonia muscular, que também vem junto, pode vir junto, né, na síndrome de Down, mas também não é uma regra. Nós temos alunos, temos pessoas na DID que têm uma agilidade muito boa, tem um bom tônus muscular, mas nem sempre isso acontece. E aí a gente precisa ter um pouco de atenção, porque quando a gente fala hipotonia muscular, dá a impressão que existe um relaxamento muscular, que a pessoa não consegue pegar um objeto direito, e isso pode acontecer mesmo, mas a hipotonia também pode dar uma falsa impressão de que aquela pessoa tem uma habilidade a mais. Um exemplo, nós tivemos um aluno que conseguia colocar o seu pé, né, a sua perna, atrás do pescoço, que é um movimento que poucos conseguem fazer, precisa de treino e tal. E ele conseguia com muita facilidade. Mas por quê? Em função da hipotonia muscular. Temos uma aluna que faz o espacate. Espacate é aquela abertura total de pernas, que acontece geralmente em aulas de balé. Ela consegue fazer com a maior facilidade, mas não podemos nos enganar, porque isso vem não de um treino, de um fortalecimento muscular, mas de uma hipotonia. Então, ela tem um relaxamento muscular e ela tem facilidade para fazer esse movimento. Uma outra dificuldade que pode surgir é a visual. Então, mas é uma dificuldade que pode ser corrigida com um grau de lentes de óculos. E, nesse sentido, também é importante trazer uma experiência de um aluno que, apesar de toda a correção, de consultas e consultas ao oftalmologista, né, porque eu encaminhei por várias vezes, ele tinha uma dificuldade para enxergar na lousa. E nós não conseguimos descobrir o porquê, se era uma questão de distância, e é claro que não, porque foi corrigido por meio de lentes. Qual era a questão desse aluno? Bom, depois de muita análise, nós percebemos que ele tinha uma dificuldade, que ele fazia confusão, figura-fundo. Como que nós descobrimos? Eu comecei a me sentar perto dele e observar a reação dele durante as aulas. E quando a professora pedia para que ele olhasse na lousa, copiasse da lousa, ele dizia que não enxergava. Só que via consultas, ele via correção, né, de grau de lentes, ele enxergaria bem, não era isso. Aí eu pedi para que ela fizesse uma experiência. Na época nós usávamos quadro negro, e eu pedi para que ela escrevesse a mesma coisa que ela escrevia no quadro negro, numa cartolina branca, e colocasse na mesma distância, lá no quadro. E ela fez. O aluno enxergou. Ele ficou feliz da vida e descobriu que podia enxergar. E nós descobrimos que o quadro negro, a inversão, né, do claro e escuro, essa confusão figura-fundo pode acontecer. Então, o que nós fizemos? Trocamos todos os quadros negros da DID.
e isso acabou beneficiando a todos, porque mesmo aquele que não dizia que não conseguia enxergar, ele melhorou na aprendizagem, e nós também não percebemos que ele tinha dificuldade, então outros se beneficiaram. Bom, em relação à dificuldade auditiva, geralmente a síndrome de Down, ela traz algumas questões muito peculiares. Então, pode acontecer da pessoa ter um incômodo diante do excesso de ruídos. Um ambiente muito barulhento, né, pode gerar incômodo naquela pessoa, irritação, né? O excesso de movimentação também, se for numa sala de aula, falando de outros alunos, se movimentando, uma sala com 30 alunos ou mais, essa movimentação, esses ruídos incomodam demais e distraem a pessoa. E outra coisa que distrai também, ao invés de ajudar, é quando a sala tem muitos cartazes. Então, na tentativa de oferecer pistas, de oferecer um ambiente convidativo, né, à aprendizagem, muitas vezes, se ele for carregado demais, não vai ajudar e vai atrapalhar, né? Vai distrair a pessoa. Então, alguns cuidados nós temos que ter. E sempre acreditar naquilo que a pessoa está dizendo. Se diz que não está enxergando, não vamos desistir só porque fez uma correção de grau. Se diz que o local está incomodando, vamos buscar o porquê. Pode ser por ruído, pode ser por movimento, pode ser por qualquer outra coisa que está desconfortável naquele momento. Bom, uma outra questão que nós precisamos pensar, né, que nós precisamos saber, é que pode existir uma falta de maturidade cognitiva para as exigências daquele ano escolar. Então, nem sempre, né, a pessoa com síndrome de Down tem a idade cronológica correspondente à idade. Eu não gosto de usar o termo idade mental, mas eu gosto mais de usar o termo de maturidade cognitiva, e que envolve também a questão biológica. A pessoa amadurece em todos os aspectos, inclusive biologicamente, para questões de aprendizagem. E em relação à alfabetização, letramento, o que é importante, que esse é o grande tema, né, dessa conversa. Nós não queimamos etapas. Então, algumas vezes, um adulto ou um jovem que esteja no início da fase de alfabetização, se ele não teve desenvolvido o suficiente, né, esse momento, esse período de desenvolvimento de habilidades básicas para a alfabetização, nós precisamos aplicar. Então, nós podemos ter um jovem ou um adulto que precise exercitar o movimento de pinça, por exemplo. Então, não é só a criança. Algumas pessoas desenvolvem naturalmente na rotina diária, com os movimentos que são exigidos diariamente, mas outros não. Se eles forem muito poupados, eles não vão ter essa parte desenvolvida. Isso vai dificultar a escrita e N outras coisas. Até eu gostaria de mencionar aqui algumas diferenças entre o ensino comum e a educação com atendimento especializado. Uma das diferenças é a quantidade de alunos por turma. No ensino comum, dificilmente nós teremos um número baixo de alunos naquela turma. A gente tem menor do que 30, pode ser menor do que 20, mas nem sempre o suficiente para que se possa dar toda a atenção devida, né, àquela pessoa, se ela apresentar um pouco mais de dificuldade. Isso vai depender da condição de cada um. Nesse sentido, a educação com atendimento especializado, falando de ADID, não passa de 10 alunos por turma que esteja no início do processo de escolarização ou de alfabetização, porque cada um vai precisar não apenas do atendimento em grupo, mas vai precisar de atenção individualizada. Então, nem sempre a situação geral do ensino comum consegue
dar o suporte necessário. Às vezes sim, às vezes não. Outra questão que diferencia é a adaptação curricular. No ensino comum, existem adaptações de atividades, mas não exatamente de currículo, pelo menos Oi? Oi, só para organizar, né, a logística, você tem mais 5 minutos. Tá bom, então vou passar mais rapidamente. Bom, simplificando, nós temos algumas diferenças e alguns facilitadores no atendimento especializado. É importante, agora eu vou passar um pouquinho mais depressa, é importante que se considere questões de saúde, tá? Questões de saúde não apenas referente ao nascimento, às questões congênitas, mas se o aluno, naquele momento, está bem de saúde. Pode ser algo que vai distrair a atenção dele. Nível de atendimento às necessidades básicas, que seria de alimentação, de frio, né? E outras coisas, e as próprias experiências de vida. Bom, precisamos demonstrar a escola, tá? Também precisa demonstrar afetividade, acolhimento e segurança. Não pode ser simplesmente um local que se impõe regras, mas tem que ter uma certa flexibilidade para dar acolhimento. E oferecer aprendizagem de acordo com aquele ponto, aquele nível em que o aluno se encontra, tá? Desenvolver metodologias e estratégias adequadas e estabelecer uma parceria muito boa com a família, orientando a respeito de como se processa a aprendizagem, de algumas características que nem sempre a família tem conhecimento, e para que essa ajuda seja verdadeira, né? E lembrando que escola e família têm papéis bem diferentes. Precisamos considerar na aprendizagem o interesse, a curiosidade, que é natural, se ela está presente, continua presente, e não podemos perder de vista. A postura de aluno, aprender a ser aluno, que é o permanecer sentado, atender às instruções da professora, etc. A questão da linguagem, falando de linguagem, a comunicação. É preciso que se estabeleça a comunicação da melhor forma com esse aluno, para que seja criado um vínculo e que aconteça o processo de aprendizagem. Bom, e aí, só para simplificar, desenvolvendo habilidade motora, habilidade visomotora, outras de ordem cognitiva, como atenção seletiva, sequenciamento de cenas, entendendo a ordem de fatos e acontecimentos, percepção de formas e cores, etc. E eu só queria destacar que a memória é muito importante para o processo de aprendizagem. A evocação da memória precisa ser da pessoa, é um esforço da pessoa, porque muitas vezes ela recebe ajuda demais. Então, naquele tempinho que ela para pensar, ou a mãe ou o professor já fala, é tal coisa, né? E nesse momento nós estamos tirando a oportunidade da evocação da memória e, por tabela, a aprendizagem. Também é importante considerar que toda essa aprendizagem, o desenvolvimento de habilidades básicas e a própria alfabetização, desenvolvimento escolar, ele vai dando para a pessoa um repertório cognitivo. E no momento do envelhecimento, nessa fase, vai existir uma reserva cognitiva melhor para que seja enfrentada da melhor forma, para que se retarde esse envelhecimento, que na síndrome de Down pode ser precoce, e para que essa pessoa tenha qualidade de vida. Só para finalizar, a educação, segundo a Unesco, se apoia em 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a relacionar-se e aprender a ser. E eu diria que toda pessoa quer ser vista como pessoa, espera receber atenção, reconhecimento e contar com oportunidades. Bom, obrigada. Obrigada.
Alda, muito bom. Gosto muito da sua fala e talvez eu não sei aqui o nosso público, quem está acostumado já com a educação inclusiva e a educação especial no molde, né, que a Didi trabalha, e eu aprendi na nossa reunião, né, contando para o pessoal que nós fizemos encontros para preparar esse dia, e hoje você retoma, e isso para mim, né, que sou professora de sala regular e inclusiva, é muito importante quando você conta que na Didi tem o cuidado de não pular etapas, né? Então, acho que isso é muito forte, porque não só numa perspectiva da educação inclusiva, mas mesmo em salas regulares, quantas crianças, pré-adolescentes, às vezes a gente tem no 5º, 6º ano, por exemplo, que é uma criança típica, mas sem leitura e escrita ainda com essas habilidades, e todo mundo que está por ali ignora esse fato e olha só para a placa da sala. Ah, ela está no 5º, ela está no 6º ano. E a hora que, né, você se aproxima, às vezes é uma criança que ainda não tem uma habilidade de leitura fluente, a própria alfabetização não consolidou, mas porque ela entra numa porta que tem uma plaquinha de 5º, 6º, enfim, qualquer ano escolar, é como se esse sujeito singular fosse desconsiderado, porque ele passou no portal que estava escrito 5º ano, enfim, estou dando exemplo do 5º, mas poderia ser qualquer outro ano, né? Então, eu aprendi muito na nossa reunião e acho importante esse traço que você recupera, né, no trabalho da Didi, que é o sujeito na sua construção de ser, de habilidades, né, cognitivas, habilidades sociais, habilidades motoras, independente da idade que ele carregue, né, mas que percursos ele precisa ter. E a partir disso, Alda, a minha contribuição seria pensar que seja esse sujeito com idade, que a gente vai pensar na idade, né, de uma alfabetização ali entre 6, 7, 8 anos, ou um sujeito que teve acesso a isso depois, né, ou um sujeito que tem uma deficiência intelectual e alguns processos de desenvolvimento acontecem tardiamente, ou esse nosso aluno que está lá, como eu brinquei, mas é uma verdade, né? Que a gente sabe que a alfabetização no nosso país ainda é um grande desafio, a gente tem vários alunos, crianças ali que levam um histórico escolar escrito X ano, mas isso não garante que ele consiga compreender a função social da leitura e da escrita. E independente, então, né, do que a gente está discutindo, se é uma educação exclusiva ali com sujeitos dentro da perspectiva especial ou uma sala de inclusão, enfim, como que a gente pensa esses elementos do aprender, como você traz. Então, que faceta é essa que, embora a gente vá explicando nesse tempinho nosso, que é explicando por etapas, é apenas um processo didático, porque o ser é complexo, integrado, então nós temos a faceta dos afetos, e né, a psicopedagogia gosta muito de compreender isso, que nós passamos por essa experiência, né? Às vezes a gente tem um professor brilhante na própria graduação, porque daí o nosso grau de consciência é diferente para compreender o mundo, e aquilo não garante que a gente aprenda tudo, e mesmo reconhecendo que ele é brilhante na competência técnica, porque a psicopedagogia fala desse vínculo. Que vínculo a gente faz com o ensinante? Né? Então, acho que você traz essa importância dos relacionamentos, do afeto entre família e escola, o afeto do afetar, né? Que às vezes a gente pensa assim, então basta eu dar um abraço, agora ainda podendo dar abraço, né, com a pandemia, e dar a mãozinha, não, né, o corpo também faz parte, tem criança que é assim, que você fala lá na frente, página 12, ninguém te olha, meia dúzia, daí você passa e põe a mão na carteira, olha, página 12, e tem aquele que você põe a mão no ombrinho, olha, Prodício, página 12, então é isso, o afeto ele vai do olhar, do cuidado, do que chega perto, né, das relações com a família, porque uma família parceira também chega em casa, a subjetividade, ela traz muito peso. Às vezes fala, vamos fazer a lição, olha, vamos ver o que tem na agenda. É um jeito, né? E às vezes é o outro. Será que tem alguma coisa hoje? Não dá tempo, tá todo mundo cansado. Então, esses elementos que parecem muito simples, eles constroem subjetividade.
né, na relação da família, escola, escola-sujeito. Então, essa é uma faceta. Não importa em que espaço educativo nós vamos né, empreender a nossa ação, é uma faceta. Como a gente cuida do modo como os afetos circulam. Um outro ponto também, Alda, que você trouxe da motricidade, e daí são as contribuições da psicomotricidade. Você trata bastante da questão, por exemplo, da praxia fina, e esse é um outro ponto, né? Porque a ideia aqui que eu estou tentando fazer, tecer, né, essas considerações que você comentou, é contar para o nosso público que está ouvindo que a criança que é um público que a gente nomeia de inclusão, um público regular, não importa. Todos serão beneficiados se uma ação educativa pensar no sujeito integrado, né? Esse é o pulo do gato, é pensar que esse sujeito precisa de todas essas facetas, né? Nem mais nem menos. E quando você conta da psicomotricidade, é outro ponto essencial, porque às vezes a gente pensa que alfabetizar está na mão, está no pulso, né? Às vezes a própria família que fica fixada em exercícios motores, achando que a gente tem que fazer, e não é, né? A gente aprende que a ação educativa de boa qualidade, que pensa no sujeito, é de corpo inteiro, né? Então, quantas vezes aquele uso do caderno, né? E eu, como professora, né, alfabetizadora, sei muito disso, que eles chegam fazendo aquela letra enorme, né? Geralmente não é letra pequena, é uma letra enorme. E daí não adianta fazer uma agonia só com treino de pulso, que é aquele treino do motor fino. É importante, mas não é suficiente, porque esse corpo precisa desse espaço, né? Então, são as bases psicomotoras, que é legal o nosso público estar anotando depois, né? Aqui a nossa ideia é dar uma pinceladinha e deixar pistas do que pode ser aprofundado. Então, as bases psicomotoras são essenciais, as relações de corpo, tempo, espaço, a apraxia global. Então, né, tem muitas vezes que vai ser muito mais útil levar o teu grupo num espaço aberto e pular corda, ensinar, mesmo que eles não aprendam de primeira, mas esse movimento, por exemplo, de tentar pular corda, do que só um treino, né, de praxia fina. Então, como é que esse professor ou essa família faz esse casamento? Porque eu preciso da praxia fina, mas um sujeito sem relação de corpo, né, nós comentamos até no nosso encontro de reunião, que às vezes é um colocar o sapato, um colocar o casaco, que a gente acha que é uma bobeira, mas não é. É autonomia e é um cuidado de corpo e de coordenação ampla, né? Quando ele vai pôr a calça, tira a calça, meia, gente, não tem exercício psicomotor mais interessante de que dar conta de pôr uma meia de modo adequado, né? Então, ele vai usando uma motricidade para quê? Para ele construir ali um movimento, né? Uma praxia ampla para que ele chegue na praxia do caderno, né? Então, essa é uma pista que vale em qualquer situação. Aquele caderno, aquela letra bonita e organizada, ela não chega com esse sujeito que sentou na sala e achou a carteira dele. É um movimento muito amplo, né, de mundo e de corpo. Mais uma pista, né, além dos afetos e da pista psicomotora, nós pensamos na pista das contribuições das funções executivas, que é como a neurociência aplicada tem pensado educação. O professor Cris, que, né, tem as pesquisas dele de mestrado, doutorado na neurociência, vai poder contribuir mais logo na sequência aqui, mas a pista é pensar assim, como a neurociência tem pensado os fundamentos biológicos da ação educativa, né? Porque a gente já tem um jeito de pensar didática, tudo, e a neurociência vem, não é para dizer que a gente fazia certo ou errado, pelo contrário, é para mostrar que aquele percurso é um percurso válido, e que todo um trabalho, né, da neurociência tem mostrado em que espaço biológico, como o nosso sistema nervoso funciona a partir das demandas que a gente já fazia. Então, as funções executivas, quando a Alda traz para nós a postura de aluno, que de fato é aprendido, né? Numa festa eu me comporto de tal jeito, assistindo um filme em casa de tal forma, na escola, com os amigos, na hora da lição, na hora da merenda. Então, pensar as funções executivas, né? Que é como esse sujeito organiza o seu controle inibitório, como ele vai flexibilizar o pensamento,
né? Que, de novo, pode ser uma coisa simples, mas assim, terminei meu lanche, como é que eu guardo ou não guardo? Molhou alguma coisa, guardo molhado ou não guardo? Né? Como é que faz isso? Tem um objeto muito parecido com o do meu colega. Isso é aprendizagem. E até gostoso compartilhar, porque às vezes a gente tem os professores de educação infantil, que até na nossa sociedade, que a educação vive um processo de desvalorizar, às vezes o professor do infantil parece ter um valor menor ainda, e só parece, porque quem sabe o que é educação reconhece o valor do professor da infância, né? Quem é esse professor que conta que a gente usa o lápis, o giz e coloca ali no lugar, no meio da mesa, e que o meu colega pode usar aquele giz, e que eu termino a atividade, o combinado, de repente, é pendurar no varalzinho, ou levar na mesa da professora, ou que minha mãe falou que eu posso levar hoje porque vai ter um projeto, e eu levo um objeto, alguma coisa. Enfim, isso é educação, ligado a essas funções executivas, né? Do que eu levo, ou um aluno de sexto ano, que a gente brincou com o sexto ano, que não vai mal no trabalho, e a professora pergunta, cadê seu trabalho? Ele responde, minha mãe não pôs na mochila. Né? Então, como é que um sujeito de 10, 11, 12 anos dá uma resposta dessa? Porque não teve esse trabalho de organizar o pensamento, de controle, de planejamento. O trabalho é dele, assim como o lanche, o casaco que ele tirou no meio do pátio. Então, isso tudo é ensino e aprendizagem. Não é só o tempo que a gente está lá anotando a lição ou fazendo as continhas. Tudo é aprendizagem, né? Acho que esse é uma questão importante. E finalizando para passar para o Cris, o elemento, né? Então, a gente teve o elemento do afeto, as contribuições da neurociência para a educação, a questão motora e, por fim, a função social da leitura e escrita, o quanto é importante a nossa construção didática, pensar nessa função social, trabalhar com textos inteligentes, que possam discutir um assunto com aquele grupo, né, usar música, usar os textos de memória, que, né, a gente já sabe que produz um bom repertório de consciência fonológica, um processo de alfabetização, em que o sujeito reconheça aquelas questões sonoras, o ritmo, a cadência do que está sendo lido ou oralizado, o quanto esse conhecimento amplo, né, de função social de escrita e leitura ajuda o processo de alfabetização. Então, é isso, né, Alda? Penso que um pouco do que a gente pensou, e agora eu passo a palavra para o professor Cristiano, que vai aí tecer, né? Tecer o final aí do tecido que a gente está construindo aqui. Obrigada. Legal, Aline, obrigado. Bom, boa noite para todo mundo. Primeiramente, agradecer o convite, parabenizar aí a fala da professora Alda, da professora Aline. E, bom, vamos lá, né? Eu acho que eu vou poder contribuir um pouco com essa fala de hoje, trazendo alguns elementos de como que a gente geralmente registra, né, e avalia esse processo que é o processo de educação, tá? E aí eu contando, atrelando, aí, alinhando um pouco com a nossa experiência aí da ADID. Então, eu vou começar falando um pouco do que seria essa, vou chamar de gestão por indicadores, e vou contar um pouquinho como que a gente faz isso, trazendo primeiro uma base, tá? Então, vou dar um exemplo. Imagina que vocês chegaram para um pronto atendimento, vocês foram no médico por algum motivo, vocês não querem um atestado só, tá? Vocês realmente estão doentes, tá bom? E aí vocês chegaram lá no médico, passaram pela triagem, passaram por essa visão inicial, e o médico vai sentar e vai conversar com você. Mas ele não é seu amigo, tá? Ele vai conversar com você, e ele está ocupando um lugar de escuta naquele momento, que é uma escuta treinada. Então, ele está tentando fazer o que a gente chama de análise do conteúdo do discurso. Ele está te ouvindo e, no meio de todas as coisas que você está falando, ele está tentando extrair algumas informações que ajude ele a elaborar um pensamento para te ajudar, tá? Para realmente pensar aí no seu quadro de saúde. Então, ele vai escutar, e aí de tudo que você contou, né, de todos os problemas da sua vida, ele tem que tirar alguns sintomas que falem sobre
possíveis coisas que podem estar acontecendo com você e que ele pode ajudar. Depois que ele fez isso, que ele tirou do conteúdo do seu discurso algumas informações, é muito interessante ele te avaliar. Então, e o que eu digo de avaliar é te examinar, tá? Então, o famoso, senta aqui na maca e vamos olhar, tá? Então, se você falou um sintoma, por exemplo, como dor de garganta, ele precisa observar essa, né, empiricamente, ou seja, ter um olhar no concreto, no seu corpo, essa dor de garganta manifesta, né? Então, ou seja, a sua garganta inflamada, se seu ouvido está inflamado, se você tem manchas no corpo. Então, ele vai procurar coisas que você falou e talvez coisas que você não falou. Mas ele, como agora, né, um especialista, ele está com um olhar treinado para observar. Então, não é qualquer observação, não é qualquer escuta. Vamos imaginar que ele pense que você tem H1N1. E aí a pergunta para a gente, né, imaginar aí é: será que é o médico que dá o diagnóstico? Será que ele dá o diagnóstico de H1N1? Ou será que ele cria uma hipótese do que está acontecendo e te encaminha para um teste de hipótese, que na verdade é um exame laboratorial, é um hemograma. E é o exame de sangue, que é um procedimento construído com alto índice de confiabilidade. Claro, se as pessoas que fizerem o procedimento seguirem os protocolos adequadamente, né? Você não vai poder tirar o sangue de alguém, se é a sua primeira vez tirando sangue, derrubar, sabe? Você picou a pessoa 30 vezes, ela deve estar bem contente com você, e aí você ainda derruba o tubinho de sangue no chão, aí não dá para coletar lá, dar uma lambida e guardar ali para análise, né? Da mesma forma que não daria para você ir fazer um exame que precisa de jejum se você comer uma feijoada. Então, há regras e procedimentos para esse exame, mas quando bem feito, ele tem um nível de confiabilidade muito grande. E esse é o modelo que nós chamamos aí de teste de hipótese. Então, esse é um procedimento científico, tá? Onde a gente aprende a escutar, né? Fazer uma análise do conteúdo do discurso, aprende a observar, e não é qualquer observação, é uma observação que foi treinada, e a gente aprende a hipotetizar. E aí, a gente sai do lugar da subjetividade. Eu não quero ocupar um lugar e falar que tal pessoa está melhorando no processo educacional. Eu quero ter um indicador que me mostre, né, se ela está melhorando, sim ou não, e o quanto ela está melhorando, sim ou não. Porque no final eu quero um retrato mais próximo da realidade possível, para que eu possa pensar nos meus métodos, nas minhas estratégias de intervenção, para produzir qualidade de vida. Tá? Então, esse é um primeiro ponto importante quando a gente pensa em sistemas de avaliação. A avaliação é um procedimento científico que tem uma série de regras para acontecer. Tá? E é claro que ele é bem... ele tem um poder muito grande, mas ele tem uma limitação muito grande. Tá? Eu sempre brinco com os meus alunos com uma pergunta que os cientistas respondem prontamente, né? Então, imagina que você procurou um cientista e perguntou para ele se para a ciência, não para ele, né? Para a ciência, Deus existe? Qual que vocês acham que é a resposta mais comum de aparecer? Né? Maioria fala que sim, que não, né? Ou uma afirmativa ou uma negativa. E, na verdade, sim e não é resultado de um experimento em ciência. Não há um experimento para esse tipo de coisa, que é um assunto filosófico, né? Enfim, e, portanto, um bom cientista teria que se posicionar da forma de Deus existe para a ciência? Não sei, porque essa não é uma pergunta que a ciência pode responder. Então, quando a gente escolhe fazer uma gestão por indicadores, tem muitas coisas que a gente consegue observar, analisar, quantificar, qualificar e acompanhar no desenvolvimento. Tantas outras não. E aí, falando de educação, que é o nosso tema aqui, a educação ela tem uma vertente, né, que pode ser avaliada tanto no modelo clínico quanto no modelo coletivo. Então, se eu estou ali na clínica e eu quero saber se o meu atendido ele tem um repertório educacional compatível com o que é esperado para a escolarização dele, para o ano de escolarização dele, ou no caso da síndrome de Down, às vezes que você tem uma defasagem, eu quero saber qual que é o tamanho da defasagem,
eu aplico um teste padronizado, posso aplicar um TDE-2, posso aplicar um teste da Menon, de aritmética, leitura e escrita, tá? Tem uma gama, posso aplicar o teste da Pearson, que chama Coruja, tem uma gama aí de possibilidades. Quando eu estou no trabalho educacional, eu geralmente não aplico essas atividades, essas avaliações clínicas, mas eu aplico sistemas de avaliação que estão aí direcionadas com o que o MEC nos traz na BNCC, que é a base curricular aqui, seria o nosso Sistema Único Educacional, né? Tem o SUS, Sistema Único de Saúde, a gente tem aqui no Brasil um Sistema Único Educacional que conta o que deveria estar aprendendo um aluno que está no terceiro ano do Fundamental 1, né, se ele está seguindo os anos de escolarização normalmente, e se ele não está ali, a gente consegue ver o quão distante ele está. Isso dá uma métrica, tá, para a gente. O que nós fazemos na ADID e o que aí as neurociências, né, que é a minha psicometria, que é a minha área aí de atenção, né, pode contribuir? Vamos pensar, então, num processo de aprendizagem, tá? O que faz as pessoas aprenderem bem? O que se relaciona com uma boa aprendizagem? Nossa, a gente pode pensar tantas coisas, né? São infinitas coisas aí. Você pode falar, né? A Aline contou um pouco, a Alda também, né? O componente motor, o componente motivacional, a modulação da atenção, um padrão de memória, um padrão cognitivo de raciocínio lógico, a linguagem, a história de vida dele, o conhecimento prévio, os estímulos que ele tem, nossa, infinitas coisas, tá? Capacidade de autonomia e independência que ele tem, que é o que a gente chama de comportamento adaptativo, muitas coisas. Então, um bom processo de avaliação, ao nosso ver, né, no parecer aí da ADID, do que a ADID tem praticado, é tentar entender qual que é o momento educacional que a pessoa está, com as avaliações voltadas para o campo educacional, e tentar entender, né, avaliar todos esses elementos que se relacionam com a aprendizagem, nós vamos chamar eles de facilitadores ou dificultadores, tá? Vou dar um exemplo só para ficar aqui na nossa cabeça, hoje a gente tem um tempo bem reduzido, mas só para vocês entenderem, por exemplo, imagina que eu pegue a atenção, e que eu avalio um grande grupo, tem muitas pesquisas nesse sentido, tá? O quanto que a atenção impacta na aprendizagem. Ou seja, se eu tiver um padrão de atenção muito reduzido, será que isso impacta na minha atividade escolar, que é uma atividade que usa a função atenção para construir aí o conhecimento? Então, as pesquisas mostram que sim, tá? Que não é causa, não é só porque sua atenção tá baixa que você vai começar a ir mal na escola, mas a probabilidade fica muito grande. Percebe que eu tenho agora dois elementos que podem me ajudar a favorecer a aprendizagem, e inclusive identificar previamente, né, para gerar facilitadores. Por exemplo, olha, eu posso olhar para a aprendizagem, mas é importante eu olhar para a atenção também, porque se a atenção estiver muito baixa, eu vou tentar fazer uma estimulação para que essa atenção melhore um pouco. Da mesma forma vai a memória, da mesma forma vai o comportamento, né, que a Aline comentou aqui, da autonomia e da independência, né, eu saber escolher. Imagina, eu abro meu guarda-roupa, eu tenho várias possibilidades de escolha, mas eu não posso escolher qualquer coisa. Talvez se eu fosse escolher hoje, que aqui em casa está muito calor, talvez eu teria pegado uma, sei lá, você estaria sem camisa. Eu posso escolher isso? Não para esse contexto, tá? Então, saber escolher, que tem uma relação com a autonomia de acordo com o contexto, e ter independência, né? Depois que eu escolhi, saber me vestir sozinho, conseguir me vestir sozinho, é também um outro componente importante, tá? E aí, para fechar um pouco essa fala, né? Tentar ser bastante breve aqui, mas a ideia dessa construção de indicadores não é uma ideia, que acho que essa é uma crítica que a gente, né, que quem trabalha muito nessa área da avaliação acaba recebendo, que é a crítica de querer rotular tudo, quantificar tudo, colocar um lugar para todas as coisas, né? A ideia não é essa. A neurociência, a educação não trabalha com estética, tá? A gente não trabalha com a ideia de que eu vou começar a medir agora o tamanho de nariz de todo mundo, tá? Para falar quem é narigudo e quem tem o nariz pequeno.
que isso impacta na minha funcionalidade? Eu que tenho narigão, vou respirar melhor porque eu tenho um nariz maior? Não, isso é estética. Isso não tem nada a ver com psicometria, psicologia e educação. O que tem a ver com a nossa área é a questão da funcionalidade. É o quanto que, de repente, olha, um padrão de atenção rebaixado traz uma probabilidade muito grande de dificuldade de aprendizagem, de impacto na aprendizagem. Então, eu, como educador ou como psicólogo, vou ficar muito atento a pessoas que têm essa dificuldade de atenção, porque a probabilidade é muito grande de elas precisarem do quê? Né? De um sistema de apoio. E é nesse sentido que a gente naturalmente vai criando nossas intervenções a partir de indicadores, conseguindo mapear como a pessoa está aqui e como ela vai estar lá na frente, e isso vai dando uma possibilidade da gente sair da subjetividade da retórica, né? Eu quero convencer que o meu método é melhor, ou que assim deve ser, e a gente entrar num lugar de fala, ocupar um lugar de fala que é um lugar baseado em evidência. Essa é a forma que a Didi tem adotado atualmente. E eu acho que é isso, viu, Aline? Acho que é essa a contribuição que eu tinha para trazer aí. Obrigada, Cris, pela sua contribuição. Agora nós temos, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Cris, você também dá aula hoje, né? Então, eu sei que você tem um tempo aí conosco que é mais apertado, e nós já estamos em 18h30, que era a finalização prevista, mas como nós puxamos 10 minutinhos para começar, penso que a gente poderia compensar com 10 minutinhos de finalização, né? Até 6h40. E abrindo para o nosso grupo que está aqui, para poder deixar uma pergunta aqui no chat, ou escolher um outro recurso para, né, como o nosso grupo é grande, talvez o recurso do microfone, não sei se vai funcionar tanto, né, a gente só tem que cuidar se alguém quiser abrir para perguntar, para que seja um de cada vez, mas a gente tem o recurso aqui para poder deixar uma questão, alguém que se interessou por um item que a gente possa aprofundar um pouquinho. Temos aí esse tempinho, então, para a gente aproveitar. Eu vou ficar de olho no chat para ver se chega alguma coisa. Essa questão da avaliação, acho bem importante a gente comentar, né, Cris e Alda, porque é como você disse, Cris, nós passamos por um processo de pouco encontro, né, ou aproximação com o conceito de avaliação, e às vezes ele aparece com uma forma, parece que até preconceituosa, né, parece que a gente fala assim, nossa, avaliação, e ainda quando a gente pensa no público inclusivo, é mais contaminado ainda o sentimento, a confusão, né? Nossa, ainda eles vão avaliar. Então, eu acho que isso que você conta, Cris, da avaliação ser uma aliada, um jeito de acompanhar percursos, levantar evidências, né? Eu penso que isso é um salto, principalmente para o que a gente vai nomear pela pedagogia científica, que é a nossa luta, né? Como é que a gente valoriza o espaço da educação, não só pelas políticas públicas, também muito importante, mas tudo que a gente já tem construído, mas também pensando nesse modo, né? O que a gente já tem de percurso? Porque eu gosto sempre de falar para o meu grupo também de formação que o interessante da ciência é que a gente não precisa inventar a roda toda vez, a gente passa o bastão. Então, que bastões, né? Bastões que a gente já tem pronto para passar adiante, para a gente não ficar todo o início de ano inventando roda lá, sendo que nós já temos instrumentos, um jeito de olhar, né, de contar para o professor, para a família, para a equipe, esse modo de enxergar como o sujeito está crescendo, e é sempre daquele ponto de vista, olhar sem perder esse sujeito integral, porque às vezes aquela situação vai mostrar que não é que ele saltou de não saber o A e agora está lendo fluentemente, não, mas, de repente, que postura ali de qualidade ele ganhou na relação com os colegas e a postura de classe, ou daquele outro, sim, que já tinha esse ganho e agora já tem
né, uma compreensão de leitura, por exemplo, avançada. Mas, enfim, eu acho que você trazer esse jeito que a gente precisa na educação olhar a avaliação, inclusive a de política pública, porque é outra guerra quando a gente vai fazer uma atividade de avaliação externa, né? Então, eu acho que a nossa crítica é como é que esses dados são utilizados, né? É um olhar do depois, porque o instrumento em si, ele não vem para trazer malefício, mas é, de fato, como o sujeito depois que faz esse trabalho de investigar e comunicar, que daí pode sim trazer ruídos, mas esse é um problema do sujeito que comunica e o jeito de comunicar, não da importância de trazer avaliação para a conversa, né? Bom, vamos pensar, por enquanto não apareceram perguntinhas, então eu vou passar a palavra, como eu falei de avaliação, né, assim comentei, vou passar para o Cris, para ele trazer as considerações finais, e depois a gente passa para a Alda, né, para poder também caminhar para a finalização. Oi, Aline, desculpa, mas eu vi uma questão da Gisele. Eu acho que seria legal falar um pouquinho. Tá, eu vou ler a perguntinha e daí a gente passa para o Cris e para a Alda comentar. A Gisele, de fato, acho que o cursor aqui meu tinha travado, desculpa. Uma dúvida nessa época de pandemia, teria alguma forma diferenciada para esse tipo de ensino? Eu acho que vai ser bem bacana, Cris e Alda, comentar que eles estão a todo vapor lá na DID, né, com ensino ao vivo, remoto. Então, é com vocês. Quer falar primeiro, Alda? Não, pode falar, Cris, porque eu acho que tem embutida aí a questão da avaliação, que seria bem bacana você retomar, né? Legal. Tá bom. Bom, gente, a educação, ela sempre vai mudando os nomes, mas o conceito é muito parecido, tá? A gente tem um conceito hoje que é chamado de metodologias ativas, que é o quanto que a responsabilidade pelo processo de aprendizagem, ela é múltipla. Quer dizer que todo mundo está envolvido e todo mundo tem uma carga de responsabilidade. O professor é mediador, e ele, como mediador, ele pode ofertar uma diversidade de caminhos diferentes, né? Mas faz parte do processo educacional que o atendido se aproprie, a família ajude, né? Quando é o caso aí das pessoas com deficiência ou das pessoas mais novas. E também a gente sabe, né, gente? A gente tenta deixar sempre o máximo prazeroso, mas educação dói, educação às vezes dá medo, educação dá raiva, né? E a gente tem aprendido muito isso. O que nós temos feito nesse momento? Buscar o que eu acho que foi a grande lição da pandemia, de que havia já muitos recursos de aplicativos, de metodologias online, de canal, né, para comunicação, que já estavam aí, que foram aprimorados e que são boas formas de trabalho, né, de acessar e de estar perto das pessoas. A DID não parou em nenhum momento, né? A DID continuou nesse momento de pandemia. O que a gente tentou fazer, e isso veio lá desde o ano passado, depois a Alda pode comentar um pouco, com essa expertise da Alda, né? Foi de tentar verificar, né? Ter essa sensibilidade, de ver o quanto tempo as pessoas aguentavam, né? Uma carga horária no online é diferente do presencial, e como que a gente poderia, então, distribuir para ficar com grupinhos pequenos, para ficar um atendimento personalizado, mas um atendimento que eles pudessem continuar progredindo. A gente fez então, as avaliações continuaram da mesma forma, a gente usa um instrumento para habilidades adaptativas, que é da Organização Mundial de Saúde, é a CIF, né, Classificação Internacional de Funcionalidade. A gente tem alguns instrumentos aí voltados para a neurociência, né, que vão medir um software, né, que mede velocidade de processamento e execução, precisão, que a gente está implantando agora, outras atividades, né, que a gente também, de avaliação, que a gente está colocando, sempre olhando ali pela BNCC e pelo desenvolvimento aí, né, da questão da aprendizagem.
Então, as nossas avaliações que já eram feitas desde antes da pandemia, comparado com as avaliações de todo o percurso do ano passado, a gente viu que a gente conseguiu realmente fazer uma manutenção dos conhecimentos, uma progressão do conhecimento para muita gente. A gente conseguiu identificar quem que teve mais dificuldade e teve uma queda funcional, porque isso aconteceu em alguns casos. Isso é muito importante, essa honestidade, porque aí permitiu que a gente olhasse, né, de uma forma diferente para alguns casos. E acho que é essa a ideia, tá? É tentar oferecer o máximo possível de caminhos diferentes, né? Hoje em dia a gente pode aprender de tanta forma, né? Através de um aplicativo, de um documentário, de uma reunião aqui, de uma atividade prática, né? Com diversas possibilidades. Eu acho que foi isso que a Didi fez, e eu acho que as avaliações foram um termômetro para a gente, vendo quanto que a gente conseguiu dar continuidade à proposta, quais foram os nossos ganhos e os nossos desafios. Tá? Não sei se a Alda quer complementar. Oi, eu gostaria assim, de complementar e responder a pergunta da Gisele. A questão da avaliação, o que é importante que o professor e a família saiba, ela não tem o critério seletivo, ela tem o critério de verificarmos quais as ações, né, quais as intervenções serão feitas para que aquela pessoa corresponda melhor, para que funcione melhor. Então, o objetivo da avaliação é esse, e além de todos esses instrumentos que o Cristiano pontuou, que são mais recentes na DID, nós ainda temos as avaliações convencionais da educação, tá? Mas sempre com esse teor, para que possamos reconduzir, né, rever todos os processos educacionais, as metodologias e as estratégias. Gisele, na época da pandemia, quando tudo começou, é claro que nós não sabíamos por onde começar, tá? Como todo professor. Mas nós começamos de alguma forma e fomos ajustando. Nós começamos aplicando vídeos, falando de uma forma bem objetiva e prática, por meio de aulas gravadas, por meio de PowerPoint e outros recursos que são muito bons, só que não funcionaram com todos. E quanto mais nova a criança, né, com os mais velhos funcionou bem, mas com a criança não, porque ela é mais imatura e ela precisa ver o professor na tela. Então, nós fomos mudando, principalmente para essa faixa etária, e nós começamos a dar aulas como se fossem presenciais. Então, teve uma interatividade, continua tendo, tá? Eventualmente usamos recursos de música, sim, usamos recursos de PowerPoint, de imagem, alguma coisa que torne aquela aula atrativa, que torne a aula lúdica, e que aquela criança, principalmente, mantenha a atenção, que ela queira participar. Então, o que mais funcionou foi a interatividade. O aluno não consegue ficar muito tempo sem olhar para o professor. Ele precisa ver a expressão do professor, ele precisa receber aquele apoio, né? Nossa, muito bem, você foi ótimo hoje, e amanhã vai ser melhor. Então, todo o incentivo necessário que o professor faz normalmente em sala, precisou ser mantido. E isso foi via interatividade. Interatividade com a pessoa e não com um aplicativo que pudesse ser lançado ali. Em outras aulas, falo de aulas de português, de matemática, em outras foi possível utilizar mais recursos de vídeos e recursos de PowerPoint. Então, tudo depende. Mas na aprendizagem básica, foi importante a interação entre o aluno e o professor. E, em alguns casos, nós precisamos oferecer aulas individuais, porque o aluno tem pouco tempo de atenção, principalmente diante de um computador, né? Ele ainda está construindo e ele não conseguiria, por exemplo, ficar numa aula. Nós começamos com as crianças com meia hora de aula, depois conseguimos ampliar, porque eles não davam conta de ficar mais tempo do que isso. Então, não adianta o professor pretender aplicar lá uma série de aulas no mesmo dia
e totalizar 4 aulas, por exemplo. É muita coisa. O aluno tolera 1, 2, e se essas aulas forem bem diferentes, por exemplo, uma aula que tenha uma exigência cognitiva, tá? E depois, uma que seja de movimento, que tenha, que seja uma aula de artes, é importante que tenha quebra da exigência, senão o aluno não dá conta, o pequeno não dá conta, o maior já consegue. Perfeito, Alda. Agora nós vamos abrir um minutinho aqui o microfone para o professor Cris se despedir, que ele vai correndo para a graduação, né, dar aula para o público dele, e daí a gente volta para finalizar com a perguntinha da Suzane, que tinha levantado a mão. Legal, gente. Olha, desculpa não conseguir ficar mais, mas hoje eu tenho a turminha lá já esperando. Queria agradecer aí o convite novamente. Falar de novo, né, que essa parceria aí da Unisa junto com a Didi é super importante para a gente. Agradecer aí, né, e parabenizar a fala aí também da Aline e da Alda. E é isso, gente. Espero encontrar vocês aí em outros momentos, tá bom? Muito obrigado. Vocês vão estar em excelente companhia. Obrigada, Cris. Uma alegria ter você por aqui. Quem sabe a gente tem outro encontro para você contar da sua pesquisa, porque é muito gostoso a gente pensar, né? Neurociência, comportamento e cultura. Um abraço e boa aula para você. Agora, a Suzane vai fazer a perguntinha que ela estava de mão levantada, daí a gente acolhe a pergunta e caminhamos com a finalização. Suzane, fica à vontade. Oi, tá me ouvindo? Sim. Então, a minha pergunta é que eu vi você comentando desse desenvolvimento, né, e tal, e muitas vezes já ouvi falar, né, que as pessoas que têm síndrome de Down são inteligentes, mas também apresentam, às vezes, uma comunicação violenta, né? Como que seria isso? Eu acho que você deve ter falado, mas eu não consegui entender essa parte. Gostaria de ouvir um pouquinho, assim. Você gostaria de responder, Aline, ou eu respondo? Alda, penso que você poderia responder, né? Porque eu estou nas turmas regulares e eu tenho sempre uma criança com síndrome de Down, por exemplo, autismo, alguma coisa, num grupo com criança típica. Eu acho que a experiência de vocês é mais rica do ponto de vista, por exemplo, contando um pouco o que a Suzane perguntou, as experiências que eu tive com as crianças na fase de alfabetização de primeiro ano, elas, no que passou pelas minhas mãos, elas não tinham essa questão de uma comunicação violenta, pelo contrário, eram crianças muito, assim, acessíveis de amizade, inclusive eu fazia uma mediação para os outros não abusarem da boa vontade, né, desses alunos que eu tinha, porque eles muito disponíveis para ajudar, para estar por perto, e tive também aqueles mais acanhados, né, que daí era o contrário, eu sempre levando para um grupo, perguntando se queria me ajudar, se queria levar um livro para o colega. Então eu tive experiências assim, no sentido de ou crianças mais tímidas ou crianças muito sociáveis. Então não tem um repertório de crianças que dão mais trabalho nesse sentido de desenvolver uma socialização, que é a pergunta da Suzane. Certo. Suzane, às vezes, junto com a síndrome de Down, vem um outro diagnóstico, que pode ser autismo, como eu comentei, hiperatividade, transtorno opositor desafiador, então tem alguns e outros, né? Se esse tipo de comportamento for sequente, se ele persiste, é importante que essa criança seja avaliada por um médico, um profissional da área, que tem uma capacidade maior, né, claro, de avaliar. Não é o professor que consegue avaliar, mas é um profissional especializado. Mas uma outra questão, digamos que, mesmo assim, mesmo que tenha outro diagnóstico associado ou que não, o que nós precisamos fazer é analisar o porquê daquele comportamento. Não é fácil e não se resolve de um dia para o outro, mas nós precisamos conhecer, né, entender o que gerou aquele comportamento, e só analisando, tá,
O aluno estava bem até aquele ponto? O que aconteceu imediatamente antes do evento? Tá? Seria uma pista para que a gente consiga evitar, né, o evento de uma próxima vez ou contornar, para que ele não tenha novamente aquele comportamento. E é claro que existe uma série de procedimentos, de recursos que nós podemos utilizar e para que possamos analisar o depois, tá? Funcionou? Essa ação nossa funcionou ou não? E aí tentaremos outra estratégia, porque nem tudo vai se resolver de imediato e com aquilo que nós pensamos e acreditamos ser o melhor. Mas esse tipo de comportamento pode acontecer. O importante é que a gente consiga entender o porquê. E quando ele vem, vou dizer, entre parênteses, entre aspas, né, bem, quando eu não entendo o porquê, ele veio do nada, aquele comportamento, do nada não foi. Então, pode ter uma origem, talvez essa criança, essa pessoa, necessite ser medicada, porque ela vem realmente com outro diagnóstico, mas isso é o médico que vai dizer. Por outro lado, não podemos rotular. Qualquer tipo de, entre aspas, rebeldia, né, não pode ser visto como hiperatividade ou o TOD, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado e verificarmos o que realmente está acontecendo. Uma estratégia importante sempre é criarmos, né, o professor criar um bom vínculo com aquele aluno, porque mesmo em situações difíceis, esse professor vai conseguir lidar da melhor forma, se esse vínculo for criado. Obrigada, Alda. Então, penso que a gente pode caminhar para a finalização, acolhemos as duas perguntinhas que apareceram. Passo a palavra de novo, Alda, para você trazer sua finalização. Bom, eu queria me colocar à disposição, nós estamos à disposição, se alguém tiver outras perguntas, nós podemos retomar, sem problema nenhum, mesmo que seja de forma individual. Gostaria muito de agradecer pelo convite, pela oportunidade de podermos falar, né, sobre a síndrome de Down, sobre a pessoa com síndrome de Down na situação escolar. E o grande objetivo, não importa qual seja esse processo, qual seja esse tipo de escola, o objetivo é sempre a inclusão. Nós queremos a participação ativa dessas pessoas na sociedade, que possam trabalhar, que possam se casar, enfim. Gostaria de agradecer, tá? E toda a sua atenção, Aline, em todos os momentos, né? Os anteriores, né? E agora. Muito, muito obrigada. Obrigada, Alda, pela parceria, o Cris, que já foi para a aula dele, a Adide como instituição. É uma alegria esse encontro, né? Que nós, como eu disse no início, fortalecemos o ano passado, e queremos muito que essas sementes continuem dando bons frutos, que eu penso que é um desafio para o nosso espaço educativo, de construção do humano, pensar essa inclusão real, né? Essa inclusão na escola, no trabalho, como você disse, na vida, em todos os campos. Deixo um abraço aqui para todo mundo que está prestigiando a nossa live, ficou até agora, quem precisou sair antes, um forte abraço da Didi e da Unisa para vocês, continue se cuidando, né, que nós ainda vivemos um período de pandemia sério, mas também com esperança que logo a gente possa superar mais esse desafio de humanidade, de país e seguir em frente. Um beijo para vocês e até a próxima. Até. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Um abração para todo mundo. Obrigada, Anis.